O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Essa é a lição 4. Nós vamos iniciar aqui, já oramos com esse panorama aqui geral a respeito do estudo de hoje. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nós temos esse texto ali em Mateus, capítulo 20, né? Esse acontecimento em Mateus, capítulo 20, Mateus 1, versículo 18. E também ele foi batizado com o Espírito Santo, de acordo com Marcos 1, verso 9 e 10. Então, quem concebeu em Maria, gerou Jesus em Maria, foi justamente o Espírito Santo. Gerou o ente santo de Deus, né? Jesus Cristo. Quando foi batizado também, quem que aparece? Quem que está ali manifestado? O Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo também e executou seus milagres por meio do Espírito. Foi conduzido pelo Espírito Santo, de acordo com Lucas 4, verso 1. Também fez os milagres por meio do Espírito Santo, de acordo com Mateus 12, verso 28. Esses são alguns exemplos de que a missão de Jesus e a missão do Espírito Santo, elas eram totalmente interdependentes. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo ele veio à Terra para estar com os fiéis até que Jesus voltasse novamente. Está ali a promessa em São João capítulo 14, versículos 1 a 3, né? Texto muito conhecido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, perdão, há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E o versículo 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, hoje nós aprenderemos mais a respeito do Espírito Santo. Bom, a Bíblia, ela revela que o Espírito Santo ele é uma pessoa e não uma força ou poder impessoal, de acordo com Atos capítulo 15, versículo 28. Ele possui os mesmos atributos da divindade. Por quê? Porque ele é Deus. No Antigo Testamento, ele é descrito participando ali da criação. Nós vemos o Espírito Santo ali já nos primeiros versos da Bíblia, né? Gênesis 1, verso 2. Ele também agindo no coração humano, ele habilitando certos indivíduos para tarefas especiais, e também foi prometido nos últimos dias. Nós vemos essa promessa, esses textos, em dois momentos ali, em Joel e também no livro de Atos. Por que é importante essa afirmação de que ele não é uma força ou poder impessoal? Porque alguns creem que o Espírito Santo ele é uma energia, uma força, ou o próprio Espírito de Deus, do Pai. Desculpa, estou com um pouquinho de coceira aqui na garganta. Ele não é como a gravidade, magnetismo, de forma alguma. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem características de pessoa, de pessoalidade. Então, nós vamos ver alguma dessas características, nós vamos ver alguma dessas afirmações. E na Bíblia você vê, por exemplo, ele distribuindo os dons a quem ele quer, ele sendo entristecido, mentindo, né, pessoas mentindo para o Espírito Santo. E só podemos mentir, não podemos mentir para uma energia, entristecer uma energia, uma coisa, né? Inclusive, Jesus, em vários momentos, ele se refere ao Espírito Santo como ele, ou aquele, e não aquilo. Então, nós vemos já com esses argumentos de que o Espírito Santo realmente é uma pessoa, características de personalidade, ok? Vamos à pergunta número 1. Lembrando que você pode interagir a hora que você quiser, tá bom? A hora que você quiser fazer uma pergunta, abrir seu microfone, ou mesmo levantar sua mão aí, você pode. Lembrando que eu não consigo interagir com o YouTube agora. Creio que logo, logo vou conseguir interagir com os dois ao mesmo tempo. Estou usando aqui dois equipamentos, e um é para fica a tela dos slides, e outro fica aqui para a câmera e para o áudio, ok? Vamos à primeira pergunta? Qual foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos? Nós acabamos de ler aqui São João 14, 16. Nós vamos ler também o 17, mas vamos ler novamente o 16. Deixa eu ler aqui na nova Almeida atualizada.
que diz assim: E eu, Jesus está falando, né? E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Lembrando que eu tenho grifado, né, as expressões aonde contém a resposta. Tenho grifado, não, tenho colocado em vermelho, tenho destacado em vermelho. Então, nós vemos aqui, a pergunta era bem clara, né? Qual que é a promessa que Jesus fez aos discípulos? Que ele daria outro consolador. Então, Jesus diz, ó, eu, Jesus, vou pedir ao Pai, e ele, meu Pai, lhes dará outro consolador, a fim de que seja para sempre com vocês. E o Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não o vê, nem o conhece. Aliás, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, a promessa que Jesus fez a nós é que, após a sua ascensão, após o seu retorno ao céu, ele enviaria outro consolador. Bom, a notícia da partida de Jesus trouxe incerteza ao coração dos discípulos. Imagina eles, né? Eles não estavam compreendendo todo o cenário, o que aquilo significava, né? E depois de tanto tempo ali na companhia do Mestre, na companhia de Jesus, imagina, como é que eles iam aceitar a ideia da ausência de Cristo? É como um pai, né? Que faz um filho ali e larga. Então não tem como, né? Só que Jesus ele não ia largar os discípulos, não ia deixar eles sozinhos. Por isso que o texto diz que ele enviaria outro consolador. Então Jesus não os deixaria órfãos, né? Ele fez a promessa de enviar outro consolador, o Espírito Santo. Essa expressão outro aqui, usada por Jesus, ela indica outro no sentido de igual a ele. O Espírito não só estaria com os discípulos, mas habitaria eles. Cheios do Espírito, eles estariam seguros para os grandes desafios que os aguardavam. Veja só, essa expressão, aqui a importância de a gente ter aqui uma informação a respeito da língua em que a Bíblia foi escrita. Nós estamos aqui num texto do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. O grego, comparado ao português, ele é mais rico, pelo menos em alguns aspectos, como esse que eu vou mencionar para vocês. A tradução diz assim, ó: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. A palavra-chave aqui que nós vamos trabalhar é a palavra outro. Na tradução para o português, é outro. Não tem como dizer exatamente o que o texto está querendo dizer. Mas quando a gente vai para a língua grega, nós vemos que a expressão outro, ela existem duas maneiras no grego. A primeira é o termo alós, e a segunda é o termo heteros. Deixa eu te explicar. Se tivesse aqui no texto outro no grego como heteros, seria outro diferente. Outro diferente. Aí, pela palavra heteros, você já imagina, né? É a palavra que nós temos para hétero, né? Que é outra pessoa diferente. O que é o hétero? O heterossexual, a pessoa que se relaciona, né, com pessoas de um sexo oposto, diferente. É um homem que se relaciona com a mulher. É uma mulher que se relaciona com um homem. Ok? Nós estamos falando aqui de intimidade. Só que o termo grego aqui é outro, no grego, alós, que é outro semelhante. Então tem essas duas palavrinhas para outro no grego. Alós e heteros. Heteros seria outro diferente. Alós, outro igual. Então Jesus está dizendo, ó, eu vou enviar outro igual a mim. E o importante é a gente estudar um pouquinho a língua original da Bíblia, para entender expressões, aí o texto ele fica mais amplo, o sentido dele fica melhor compreendido para nós. Ok? Na pergunta número 2, diz assim:
Quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo? Bom, ele prometeu. Nós já vimos ali em São João capítulo 14, versículo 16, a promessa. Eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Mas quando que essa promessa aconteceu? Nós vamos ver aqui dois livros da Bíblia. No livro de João e no livro de Atos. Nós vamos ver dois capítulos em João e um capítulo em Atos. O primeiro texto está em João capítulo 7, versículo 39. Ele diz assim: Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então nós vemos esse texto aqui, em São João capítulo 7, né? Onde diz que Jesus ainda não tinha sido o quê? Glorificado. Como ele ainda não tinha subido ao céu, ele não tinha sido glorificado, o Espírito Santo não havia descido. Então a promessa é, depois que Jesus fosse, o Espírito Santo desceria. Olha aqui mais um texto. João 20, também o mesmo evangelho de João, só que agora o capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito. Bom, nós estamos aqui no capítulo 20. Capítulo 20, capítulo 20, versículo 22. E nós vemos que esse fato aconteceu após o quê? A ressurreição de Jesus. Ok? E mais um texto que está inserido dentro do Pentecostes, né? Dentro de Atos ali. Um texto bem conhecido, um capítulo bem conhecido da Bíblia, Atos capítulo 2. No versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios de Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui é o episódio do Pentecostes, onde Jesus já havia subido. Quando nós voltamos uma página aqui da Bíblia, capítulo 1, Jesus aqui diz as últimas palavras, né, para os discípulos, e ele começa a subir ao céu. E os discípulos ficam olhando ali, tristes, né, entristecidos, porque Jesus estava indo embora. O corpo físico de Cristo estava subindo ao céu. Então, após a ascensão de Cristo, o que acontece? Pentecostes. Então, se a gente voltar lá para a pergunta número 2, diz assim: quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo? Após sua ascensão, ou após a sua morte. Okay? Muito fácil até aqui, né? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos avançando? Bom, a explicação aqui no texto diz assim: a plenitude do Espírito Santo não poderia ser instituída a não ser depois que Jesus tivesse completado sua missão. Sua morte na cruz e ressurreição no terceiro dia faziam parte do plano da salvação. Faltava ainda mais um passo: o Pai aceitar o sacrifício do Filho em favor do ser humano pecador. Quando o sacrifício vicário, a palavra vicário significa substituto, quando o sacrifício substituto de Jesus foi aceito por Deus, Jesus foi o quê? Glorificado e o Espírito enviado à terra. Pedro afirmou: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvis. Então, corrobora com o que eu acabei de dizer para vocês, né? Após a ascensão de Cristo, a promessa do Espírito Santo era cumprida. A pergunta número 3, esse estudo de hoje vai ser um estudo bem rápido, um estudo bem fácil mesmo. Se houverem mais dúvidas, vocês podem nos perguntar, pode escrever para a gente, mandar um WhatsApp. Claro que a gente não vai esgotar tudo aqui, nem tem como esgotar tudo sobre o Espírito Santo, mas há muitos textos que solidificam ainda mais essa doutrina, a doutrina do Espírito Santo. A pergunta número 3, né, diz assim: qual seria a obra do Espírito Santo? Interessante essa pergunta, né? Qual seria a obra do Espírito Santo? Bom, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Eu tenho um texto aqui na tela, nós vamos recorrer a 2 capítulos de João. Evangelho de João, capítulo 14 e o capítulo 16. Em São João 14, 26, diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará
com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha quanta informação nós temos aqui. Pelo menos duas, né? O Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as coisas, né, a respeito de Cristo, e também nos fará lembrar do que nos ensinou, do que Jesus nos disse. Então, aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos, o próprio Espírito Santo, além de nos auxiliar, nos ajudar a entender, nos ensinar, ele também nos ajuda a lembrar. Em São João 16, verso 8, diz assim, ó, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hoje mesmo, numa visita, eu falava para uma pessoa, né? Falei para um casal isso hoje à tarde. Nós estávamos comentando ali, e eles comentaram de pessoas que saíram da igreja porque não acreditavam no Espírito Santo. É um erro mortal, mortal. É jogar a salvação fora, não acreditar no Espírito Santo. Veja, se o Espírito Santo ele é o agente que me convence do pecado, da justiça e do juízo, se eu não acreditar nele, se eu rejeitar ele, quem é que vai me convencer de que eu sou pecador? Ninguém. Ninguém mais, né? E no versículo 13 de São João 16, diz assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, olha que interessante. Por que nós, por exemplo, oramos no início? Porque o Espírito Santo, nós precisamos da guia dele, da ajuda dele, para ler, para entender, para aprender as verdades da palavra de Deus, certo? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Eu creio que aqui está tudo ok. Nós temos Sirene agora está conosco, aqui no Zoom também, Clevair. Gente, se houver alguma dúvida, alguma fala, podem abrir o microfone e me perguntar, tá bom? O Espírito, que é o Consolador, ele seria enviado para ensinar toda a verdade e nos fazer o quê? Lembrar do que Jesus vai ensinar. Ele não somente apresenta a verdade sobre Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Dessa maneira, tanto o Pai quanto o Filho fazem morada no coração daquele que crê. De acordo com São João capítulo 14, versículo 23. Olha o que diz esse texto, São João 14, 23. Quero ler com vocês. São João 14, 23. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. São João 14, 23 diz assim. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o plano de Deus, é o desejo de Deus, fazer morada em nós. Assim, a única forma pela qual podemos permanecer em Cristo é o quê? Por meio do Espírito Santo. Esse estudo ele tem 6 perguntas. Nós já estamos na pergunta de número 4. E a pergunta de número 4 também é uma pergunta muito simples, muito clara. Qual é a disposição de Deus em dar-nos o Espírito Santo? Será que Deus ele regula um pouco o Espírito Santo, ele segura? Qual que é a disponibilidade dele em dar o Espírito Santo a nós? Olha o que diz Lucas 11, verso 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, se você quer o Espírito Santo, se você quer se encher do Espírito Santo, peça que Deus irá dar a você. Ok? Então, a disposição dele é total em nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é a maior dádiva que o céu pode conceder aos seres humanos. Devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles necessitavam fazer isso naquele tempo, e hoje, eu e você, será que também precisamos? Muito mais, né? O grande desejo do Senhor, de nosso Deus, é nos dar o seu Espírito, pois é por meio do Espírito que Deus habita em nós. Dá uma lidinha depois em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A pergunta de número 5 nos diz,
a quem Deus concede exclusivamente seu Espírito. Há um grupo especial pelo qual Deus concede de maneira exclusiva o Espírito Santo. Que grupo é esse? Vamos ver em Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Que grupo recebe o Espírito Santo? Os obedientes. Obedientes ao quê? A palavra de Deus. Sabe, o Espírito Santo ele é dado a todo seguidor de Cristo quando o coração é inteiramente entregue para a sua habitação. Paulo descreve a ordem: enchei-vos do quê? Do Espírito. O Espírito Santo, Efésios 5, verso 18. E essa ordem também é uma promessa de seu cumprimento. Se buscarmos colocar nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, se nos humilharmos e confessarmos nossa dependência do Espírito Santo também, virá em resposta às nossas orações. Então, precisamos o quê? Entregar a Deus, entregar a nossa vida, entregar as nossas vontades, os nossos desejos, para que Deus possa habitar em nosso coração. E a pergunta de número 6 diz o seguinte: segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? Certamente você já ouviu falar a respeito do pecado imperdoável. Vamos analisar isso em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso, digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir, nem no mundo que Deus está prometendo a nós. Jesus ensinou que uma das funções do Espírito seria o que? Convencer os homens do pecado. Nós lemos isso agora há pouco em São João 16, verso 8. O arrependimento ou tristeza pelo pecado só pode ocorrer pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Logo, o pecado contra o Espírito Santo, sabe o que é? É a recusa persistente de atender a seus convites para o arrependimento. Deus sempre está disposto a aceitar o arrependimento, pois ele é rico em perdoar. Nós vemos isso em Isaías 55, versículo 7. Mas o próprio ser humano, pela dureza do coração e apego aos pecados, se coloca fora do alcance da graça de Deus. O que mais nós precisamos esperar que aconteça para nos entregar a Deus? O que mais? Sabe, hoje mesmo eu conversava com um amigo, eu dizia para ele, né? Um dos motivos que me deixa feliz, principalmente naqueles momentos de lutas e até de derrotas que eu já tive, foi a voz do Espírito Santo, tocando o meu coração, pesando a minha consciência, para que eu pudesse voltar aos caminhos de Deus. Então, esse é sem dúvida um sinal que o Espírito Santo não nos abandonou. Ou melhor, nós não abandonamos a Ele, porque Deus não nos abandona. O que acontece é nós que ficamos distantes cada vez mais de Deus e acabamos nem ouvindo mais a sua voz. Tão distantes que nós estamos. De tão longe que estamos, a nossa mente e os nossos ouvidos, eles ficam cauterizados. Então, eu sempre me alegrei com isso. Mesmo com muitas lutas, dificuldades, que ainda tenho. Eu ouço a voz do Espírito Santo me chamando, falando: filho, está errado, volte-se para mim. Isso me anima a caminhar, porque eu sei que o Espírito Santo está falando alto, de som audível ao meu coração. Isso me traz conforto e alegria. Bom, como eu disse, o estudo de hoje é um estudo bem curto. Podemos ainda ampliar muito mais esse estudo, caso ficou alguma dúvida, caso ainda reste alguma pergunta sobre o Espírito Santo. Mas concluindo esse estudo, diz assim, ó: após a ascensão de Cristo, os discípulos eles esperavam, ansiosos pelo cumprimento de sua promessa de enviar quem? O Espírito Santo. Ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Então, logo essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, como prova da autoridade de Jesus, como sacerdote e rei. E todo o poder do céu e da terra lhe foi dado.
Jesus não fechou o reservatório do céu depois de derramar seu Espírito no Pentecostes. Temos hoje o privilégio de sermos batizados com o mesmo poder. O céu ele está repleto dos tesouros de sua graça. E os que vão a ele, a Deus, com fé, podem reivindicar tudo o que ele nos prometeu. Você quer o Espírito Santo? Simplesmente peça a Deus. Cristo faz a comparação do Pai, né? Se nós que somos seres humanos, carnais, maus, pendentes para o pecado, ainda sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine ele, que é Deus, que nele não habita pecado, não tem mancha, não tem nenhuma mácula. Será que ele vai dar o Espírito Santo a nós, que somos seus filhos, se nós o pedirmos? É lógico que sim. Então, continuemos clamando pelo Espírito Santo. Eu te convido à decisão de hoje, a tomar essas decisões, te encorajo a fazer isso. A primeira pergunta, ou melhor, a primeira afirmação é: creio no Deus Espírito Santo como o Consolador, meu amigo e ajudador. Se você crê, está com seu estudo, pode escrever ali, fazer um X. Segundo, desejo abrir meu coração à influência dele e ouvir seus amáveis conselhos e ensinos. E o terceiro buscarei receber seu batismo diário e ajudar outros a conhecer mais de Jesus.